Salve, salve, turma boa! Diogo Silva, professor de atualidades e outras disciplinas, né? Semana de 18 a 25 de dezembro. Talvez você não saiba, alguns não saibam, porque, enfim, hoje é aniversário da cidade de São Paulo, né? 469 anos. E é feriado aqui. E eu estou trabalhando. Estou gravando a aula para você, passei o dia formatando o slide, preparando os assuntos, enfim, deixando a coisa redondinha para o nosso projeto semanal aí, para te ajudar a se preparar em atualidades. Uma semana muito cheia e, portanto, vamos dar início aí aos nossos trabalhos. Eu não gosto de muitas delongas, não, né? Lembrando sempre que o livrinho 8 está pronto, né? O 9 eu estou fazendo, mas, assim, parada de ano e tal, a gente tem aí um certo tempo ainda, acho que lanço em março. Então, estudar atualidades não pode ser em cima da hora. Muita gente conversando comigo sobre isso e eu alertando, olha, estuda atualidades como qualquer outra disciplina. Apesar dela ser abrangente, você pode consultar por questões de qualquer banca, porque os editais são muito parecidos, tanto para município, estado e governo federal, e as bancas também produzem um edital muito semelhante, então isso é uma vantagem para você, não precisa ficar estudando só para a banca do seu concurso específico, e coloca ela na sua grade, no seu projeto. Aqui o Cristiano faz um projeto com você de como organizar os seus estudos, tá? No canal do Vencendo Concursos tem aí plano de estudo. Vamos lá, dá início, fiquei pequenininho aqui. Pessoal, esses são os meus endereços. Uma boa forma de você quiser saber mais sobre os livros e tal, né? Eu falo livrinho, já estão todo mundo puxando a minha orelha. Poxa, é um material de apoio, realmente tem 100 páginas, né? Eu falo livrinho, mas são livros. O último tem 130 páginas. Por quê que são livros? Porque eu falo livrinho porque eu mando em PDF, né? Então é uma forma... E quando eu editei pela primeira vez, eu editei ele num formato pequeno, para facilitar o manuseio dos alunos e tal. E foi o primeiro que eu fiz, né? Para um presencial aqui em São Paulo. E aí eu fiquei com essa coisa de livrinho, mas é material de apoio. E aí esse é meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo. Aí, outro dia, o rapaz mandou uma mensagem para mim domingo, 9 horas da noite, estava interessado, estudando a vida de concurseiro é assim. Segue a gente lá no Instagram, né, no canal do YouTube, tem outros vídeos. É super importante essa coisa do contato, né? Para a gente estabelecer, tirar dúvidas. Semana de 18 a 25 de janeiro de 2023. Vou ficar pequenininho, depois, como você sabe, eu sugiro que eu saio daqui e você, se quiser, dá um pause para ler. O ideal é que você faça assinatura premium, que você tenha acesso a diversas disciplinas, num preço super bacana, aí no mercado com excelentes professores, né? E aí você consegue, obviamente, ter acesso a todo o material escrito. O governo Bolsonaro liberou em média 619 armas por dia para CACs. 47% dos registros foram em 2022, parece que foi um corre-corre, né, para o cara registrar a arma, porque sabia que talvez as pesquisas revelavam que Bolsonaro não se reelegeria. Dados obtidos do Exército mostram que nos 4 anos do mandato foram concedidos 904 mil novos, quase 1.000 pessoas aí com novas armas, né? O ano passado foi o maior, 430 mil armas. Ora, eu não estou aqui para dizer se... já conversamos sobre isso, né? Os decretos foram suspensos pelo STF, depois o Lula revogou aí e esses clubes de tiros estão proibidos no Brasil a partir desse início de ano. Importante é destacar aí, eu não quero aqui
Ah, você é a favor ou contra? Estou registrando os números, né? Então, isso aqui é um número muito grande em pouco período em relação, né, aos outros anos. Lojas Americanas entram com pedido de recuperação judicial. A empresa teve inconsistência contábil de 20 bilhões descoberta pelo executivo Sérgio Rial, que havia sido nomeado novo CEO da companhia, né? De quem são os maiores controladores, o Lehman, o homem mais rico do Brasil, aí, né? E é o quarto, está lá no segundo parágrafo, maior caso já registrado no país, perdendo apenas para a recuperação da Odebrecht, de 80, da Oi, de 75 bilhões, e da Samarco, né? As dívidas da empresa somam 43 bilhões. Diogão, o que é recuperação judicial? Eu, consultando meus amigos advogados, tal, e você com certeza estuda isso para outras provas, recuperação judicial é nada mais do que um prazo. Lógico, tem toda uma regulamentação, tem toda uma especificidade e tal, mas é um prazo que as empresas pedem aí para recompor as suas contas. Muita coisa a ser apurada no caso desse rombo das Americanas, até porque muitos diretores venderam suas ações antes de aparecer a notícia do rombo, né? Muito estranho. Isso é um caso de apuração. Como é que a empresa chegou a esse estágio? Isso implica em quê, Diogo? Pode implicar em fechamento de lojas, desemprego, desaquecimento do mercado, né? Aumento de preços por diminuição da concorrência, porque as Americanas é uma grande rede do varejo brasileiro, se há de convir, né? Mas ela chegou a essa situação financeira aí com o nome de inconsistência contábil, tá? Cuidado com esses termos aí. Eu acho que, né, enfim, você já ouviu falar lá, recuperação judicial é uma trégua que a companhia pede à justiça para não pagar suas dívidas enquanto tenta se recuperar. E a justiça concedeu, né? Gente, uma loucura isso, tá? Porta-aviões vagando no mar. Entenda por que navio foi proibido de atracar no Brasil e Maria assumiu o controle. A embarcação começou a deixar a costa brasileira na última sexta-feira, dia 20, após a Marinha determinar seu afastamento. A Justiça proibiu a atração em Pernambuco por causa do risco ambiental. Bom, esse é um porta-aviões que o Brasil comprou, acho que da França, e ele ficou obsoleto. Só que ele tem muito amianto, que é super condenado e super prejudicial, né? E o Brasil tinha vendido esse porta-aviões para uma empresa de sucata turca. E quando descobriram, lá a Turquia não aceitou esse porta-aviões entrar na Turquia. Resultado, né? A empresa decidiu atracar no porto de Suape, por ser mais próximo na Europa. E aí, desde quando está vagando? Durante 4 meses, o navio está vagando na costa pernambucana, consumindo 20 toneladas diárias de combustível. Por que o navio não pode atracar? Segundo a Marinha, o navio representa um elevado risco, com possibilidade de encalhe e interdição do canal de acesso ao porto, com prejuízos de ordem logística, operacional e econômica ao país. Lógico que a Marinha Brasileira que vendeu, ela não quer falar do risco ambiental, mas o impedimento dessa empresa turca, né, de aceitar esse navio é porque ele era feito numa tecnologia antiga, usando muito amianto, que é altamente prejudicial à saúde humana. E agora a Marinha está afastando esse navio da costa, mas ninguém sabe exatamente para onde vai, o que vai acontecer exatamente com esse navio, se ele vai ser afundado,
contaminando o oceano, naturalmente, né? Gente, um verdadeiro abacaxi a ser descascado aí pela Marinha Brasileira com esse embrolho aí que é esse porta-aviões. Bom, aqui eu até coloquei no meu Facebook que eu ia pedir um minuto de silêncio na aula aí, em homenagem aos mortos e à violência que está acontecendo com a população Yanomami. Evidente que isso é muito difícil fazer em aula, mas é isso que eu quis colocar lá no meu Facebook e tal, que muita gente curtiu, mandou, escreveu e tal, é que é um convite à reflexão, porque eu vi a Sônia Bride, uma jornalista, falar, eu moro em São Paulo, moro no Bela Vista, no Bexiga, em São Paulo, é uma região bem próxima da Cracolândia, e ela está se espalhando, e assim, cada vez mais eu vejo moradores de rua, são mais de 30 mil na cidade de São Paulo. Mas as cenas que a gente viu nessa última semana da população indígena Yanomami, eu acho que eu jamais pensei que eu fosse ver aí no Brasil em vida, né? Tratar esse povo, os verdadeiros donos da terra. Se você não sabe, são 60... Falam muito do Holocausto como um grande genocídio, o genocídio de armênios promovido pelos turcos, mas o maior genocídio da história é o genocídio que aconteceu com as populações indígenas das Américas. Foram mais de 60 milhões de índios mortos desde que o homem branco aqui nesse continente chegou, que também o nome América é muito controverso, né? E só para você saber, Yanomami foi uma definição dada por antropólogos, que é um dos últimos povos a entrar em contato com o homem branco, quer dizer ser humano. O que fizeram com os Yanomamis e se não tomar providências, né, é algo do século XVI. Parece aquela história de Hernán Cortés chegando lá na América Espanhola e exterminando milhares de índios por dia. Lógico que não foi nesse montante, né, mas mais de crianças já morreram. Por quê? A gente vai explicar isso. E eu acho esse tema um dos temas mais importantes da aula de hoje e de suma importância para a sua preparação para os próximos concursos. Entender com calma o que está acontecendo. Vamos à notícia. Não. Deixa eu sair daqui. Bom, o presidente Lula foi até lá com vários ministros, né? E visitou uma casa de saúde Yanomami, na zona rural de Boa Vista, e ali ele declarou, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar a desassistência sanitária da população no território, né? Inclusive hoje a Polícia Federal abriu inquérito para descobrir se há prática de genocídio. Foi estabelecido um comitê que trabalhará por 90 dias, né? E a área total devastada pelo garimpo é de 2.400 hectares. Casos de desnutrição e malária são muito comuns na população local, que sofre ainda com a falta de médicos, né? Está sendo feito um grande esforço, doação. Hoje eu me vi uma cena de um avião soltando comidas de paraquedas, porque é uma região de difícil acesso. A Fiocruz aponta 8 em cada 10 crianças menores de 5 anos, a última linha aí, tem desnutrição crônica. Isto não se recupera. Isso leva a lesões para o futuro. Isso é uma tragédia, isso é uma bandidagem, isso é uma desumanidade. 570 crianças mortas, contaminação pelo mercúrio. O mercúrio é utilizado pelos garimpeiros para separar o ouro daquela... porque a região é muito rica em ouro. Estima-se que existam 250 aldeias ou tribos
da população Yanomami, que tem vários subgrupos. Quantos Yanomamis são, Diogo? Os Yanomamis são cerca, alguns falam em 35 mil, outros falam em 30 mil, outros em 25 mil. Eu vou chutar 30 mil para a gente ficar numa média, né? Porque é difícil até o homem ter acesso para fazer uma espécie de censo dessa população. Porque é uma das últimas populações indígenas que o homem branco encontrou. Gente, né, é a maior reserva indígena, que é maior do que o estado de Santa Catarina, são 9.200 hectares, o que significa 9.200 campos de futebol, mas como o slide, a notícia diz, o garimpo já desmatou 2.400 hectares desses 9.000 e poucos hectares que compõem essa reserva que foi... Olha, curiosamente, hein, o cara que sofreu impeachment, quem determinou essa reserva indígena, já mostro no mapa, foi o Collor, em 92. Tá? Ela é a maior reserva indígena do Brasil. Cá está ela. Tá? Faz divisa, os Yanomamis, existem Yanomamis na Venezuela, ali é aquela região, deixa eu sair daqui, tem a legenda, região do garimpo, né? Eles abrangem essa área do extremo norte do Brasil, que, Diogo, poderia desenvolver uma ocupação? Sim, lá está o Monte Roraima, lá tem o Pico da Neblina, um turismo sustentável seria absolutamente brilhante ali na região, né? E poderia trazer renda e recursos, mais recursos para essa população. Ninguém está querendo isolar e deixá-los lá. Ao contrário, deve-se ter a chamada ocupação sustentável, essa integração entre o homem branco e o índio, né, da forma mais humanista possível. É tanto assunto para falar, né? Olha aí. Essa aqui é legal da gente ler, né? Além de fome, a ação do garimpo tem ataques a postos, estupro, até show. Ao longo dos últimos anos. Quer dizer, na verdade, ali tudo começou quando eles, na época dos anos 70, e aí não havia essa discussão muito ambiental, né? Se construiu uma estrada em território Yanomami, né? A chamada Perimetral Norte, que aí o homem branco começou a chegar na região e começou a desmatar, ocupar, enfim, a destruir as terras do povo Yanomami. Isso foi nos anos 70. Depois também com a estrada ligando Manaus a Boa Vista, essas terras também ficaram muito vulneráveis. Mas vamos ver alguns dados aí, né? Eu acho que esse a gente precisa até ler com calma. Segundo o relatório, somente de 2018 a 2021, cresceu de 1.200 para 3.272 hectares. Quer dizer, já é maior do que aqueles 2.700, né? Esses números variam sempre porque é muito difícil, porque eles mudam muito de lugar. Um dos casos de maior repercussão ocorreu em abril de 2022, com uma menina de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros. Durante a pandemia, houve intensificação de procedimento para tentar garantir proteção. Né? Um cantor chamado Vanderlei Andrade ocorreu em 27 de dezembro de 2020, em meio à fase crítica da disseminação do coronavírus. Enfim, garimpeiros queimaram uma unidade de atendimento da região, onde vivem 700 indígenas. Então, os garimpeiros, eles afastam aí os médicos, violentam a população local, usam do mercúrio, eles dependem dos peixes dos rios. Os rios contaminados por mercúrio, né, contaminam os peixes e contaminam a população, e o mercúrio é letal. Gente, enfim, é uma tragédia que eu chamo a atenção, que a gente vai ter que acompanhar as próximas notícias. Como hoje, eu nem coloquei aqui, mas a PF já abriu inquérito para provar se há genocídio, indícios de genocídio. Olha que coisa absurda.
né, desse povo aí no Brasil. Eu acho que está todo mundo triste. Não pode ser insensível a isso. Bom, vamos para frente que a gente tem que continuar a nossa vida, né? Arrumando a vida dos outros, se Deus quiser. Exportação do Brasil para a Liga Árabe alcança receita recorde em 2022. O valor foi de 17 bilhões, 23% do Brasil. Eu já gravei em aulas anteriores, tem que assistir aulas anteriores, não assiste uma aula só, não vai, são 16 temas, não é só aula, não é só slide, é aula, é slide, é o livro, é resolver questão, não tem no mercado livro, eu sei que esse trabalho é inédito, eu faço a um preço bacana, se o cara comprar 4, eu dou um de graça, e assim, eu quero, vocês me ajudam e eu te ajudo, e a gente vai tocando barco, né? Tem o link no Hotmart, então não é só o slide, não é só assistir a aula, porque atualidades é muita informação, né? Qual a pegadinha, né? Que poderia, e eu até bolei uma questão já para o livro 9. A Câmara Árabe informa em nota que o açúcar liderou a receita cambial. E depois do açúcar, aves, minério de ferro, milho, soja. Então, para os árabes, o que nós mais exportamos, e aí numa prova vem o quê? Vem soja, parece a soja, né? Como a soja é a nossa maior exportação, não quer dizer que nós exportamos soja para lá, né? Nós exportamos para a China. Então, cuidado, porque se há esse dado que aumentou significativamente, e eu tenho chamado a atenção que todos os dados de 2022 aí são importantes para as provas, né? Eu chamo a sua atenção aí para esse dado que saiu. Nesse começo de ano começam a sair os balanços. Deixa eu sair daqui para você dar o pause aí se quiser. Então, começam a sair os balanços do ano passado e começam a ser cobrados em prova. Bom, o Lula fez a sua primeira viagem internacional, ele foi para a Argentina, foi para o Uruguai, né? E a ideia, isso acho que já todo mundo já viu, né? O que seria essa moeda comum que está sendo negociada? Que não é o fim do real, não é o fim do peso. O que acontece? Deixa eu explicar rapidamente. Para você fazer transações internacionais, elas são feitas em dólar. Muitos países já estão, como a China, conseguindo firmar parcerias para não fazer em dólar. Por quê? Você precisa comprar o dólar. Se o dólar está em alta no mercado mundial, você paga muito caro para ele, para obter o dólar. E na hora que você vai comprar o produto, na hora que você vai pagar mais caro. Então a ideia é criar até uma espécie de uma moeda virtual para as negociações. A Argentina terceiro ou quarto lugar em exportação do Brasil, eles compram muitas coisas do Brasil, mas eles precisam comprar dólar. Então qual é a ideia? Não vamos pegar o peso deles, que eles estão com uma inflação de 100% ao ano, moeda desvalorizada. Eles não vão comprar real nosso, né? Então, qual seria a ideia? Criar uma nova moeda com novas regras, tal. Os ministros estão estudando aí como fazer isso, só para as transações internacionais. Isso não vai chegar no nosso dia a dia, isso não vai chegar na nossa vida comum. É só para o comércio internacional. Então, dá uma lida, né? Não é que nem o euro, como está aí no texto, dá um pause, porque eles também podem construir uma pegadinha com você, dizendo que vai acabar o euro, o real, que vai acabar o peso, que vai ser criada uma nova moeda. Não, vai continuar. A proposta é só para as transações entre comércio internacional, comerciais, né? Não como o euro, que é uma moeda que é usada para o comércio, mas é usada no dia a dia na Europa. Bom, as rapidinhas, né?
PF prende suspeito de depredar aquele relógio do século XVII, né? Lá na invasão do Palácio do Planalto, foi preso. Traficante Colômbia foi o mandante, segundo a PF, da morte de Dom e Bruno. Então agora chegou-se ao quem foi o responsável, né, segundo a PF. Daniel Alves está se enrolando cada vez mais, transferido de presídio, né, por conta de abuso sexual na Espanha, que tem uma das leis mais severas quanto a isso. PGR, procurador, denuncia mais 54 pessoas. Ao todo já foram 98 pelas invasões do dia 8 de janeiro. Esse número aumentando eu vou trazendo. Tiroteio na Califórnia deixa 7 mortos, né? Isso no sábado morreram 11 e aí na segunda-feira 7. O curioso desses tiroteios é que geralmente são feitos contra populações asiáticas, né? Um certo xenofobismo aí contra essa população lá nos Estados Unidos. 4 anos você tem de Brumadinho, Vale, a empresa que deu o aval para barragem, se tornaram réus, pelo desastre que deixou 270 mortos. Está até ouvindo no jornal agora que até hoje não se pode pescar no rio Paraopeba. E aí agora a Vale fez um acordo de indenização, mas ainda assim agora vários indiciados aí estão como réus por homicídio qualificado e crime contra a fauna. Tá? Isso a gente vai ter que pagar na justiça. Caminho para as internacionais, aí, as notícias do mundo, porque, como você sabe, eu assim faço nos livros, eu assim faço nas minhas aulas, eu assim faço aqui também, dividindo. Jacinta Ardern, né, primeira-ministra da Nova Zelândia, anunciou que vai renunciar ao cargo. Ela ficou muito famosa por ter sido a primeira mulher, a mulher mais jovem a assumir, ela vai até o dia 7 de fevereiro, né? A mais jovem mulher a assumir o cargo como chefe de Estado com 37 anos. E também ficou famosa por ter sido muito eficiente no combate aí ao coronavírus. Então vai ter um primeiro-ministro, né, até que em outubro haja novas eleições. Ela se diz cansada e aí sem gás para continuar governando. Ela também vinha sofrendo críticas pela questão econômica, assim como todo o mundo aí, né? Vive uma inflação. Olha a China, eu até deixei sem negrito, né? China diz que surto de Covid infectou 80% da população. Casos de Covid, eu tenho dito, subiram após o fim da política da Covid-0, imposta pelo governo desde 2020. Então, já está liberado. E aí, o governo chinês, para se isentar, porque ele não usa a mesma vacina que a gente usa, uma vacina mais fraca, né? Quase 60 mil pessoas morreram até em um mês, contar lá no meio, quase morreram nos hospitais até o dia 12 de janeiro, depois que o governo encerrou o Covid-0. Mas o que o governo chinês quis dizer com isso, né? Que, aliás, isso é um perigo, né? Porque teve o Ano Novo Lunar, que é o maior deslocamento de pessoas no mundo, porque eles vão visitar parentes pela China. Então há um grande receio que essa contaminação se espalhe mais ainda. É que as pessoas infectadas estariam imunes. Isto é uma grande besteira, a gente sabe, porque o vírus reinfecta e nós sabemos disso e pode agravar e deixa sequelas. A China não está sendo eficiente aí no combate a coronavírus. Com 300 trilhões, o mundo atinge dívida recorde, gera apreensão no mercado e em governos. Governos, famílias e corporações em todo o planeta deviam 300 trilhões de dólares em junho. O mundo está endividado, uma dívida recorde.
O que significa? Está lá embaixo. Taxas de juros mais altos já estão prejudicando governos e empresas com baixa classificação de crédito, ou seja, pessoas endividadas não consomem, a roda da economia não gira, né? Levam a falências de empresas, famílias de baixa renda, custo crescente do cartão de crédito, hipoteca e dívida de automóveis. Se o acúmulo de dívidas continuar e os bancos centrais continuarem com seus aumentos de juros, esse fardo e os temores de uma recessão mundial também crescerão. É cedo para falar, porque nós estamos começando 2023, mas entenda, eu já tenho, e aí é quem está me acompanhando, e aí eu sei que tem uma grande, pelo menos aí 500 pessoas me acompanham toda semana, às vezes mais, como esse último vídeo da semana passada já bateu 800 visualizações, tem um outro que está com 26 mil, tem um outro que está com 3 mil, eu estou falando isso para te provocar mesmo a assistir todos os vídeos, porque os seus concorrentes estão assistindo, né? E eu vendo livro, 2, 3 livros todo dia, aí para o Brasil e todo. Então, quero te provocar com isso, né? A assistir às aulas, né? A conhecer o canal do Vencendo e saber que a coisa está virando. E os caras estão estudando, né? Porque não adianta ficar esperando um mês para ficar assistindo uma aula de propaganda ao invés de 16 temas que eu trato semanalmente. Esse é um dado aí, né, desse Instituto Internacional de Finanças. Meu Deus, 31 minutos, vamos para frente. Bom, aqui é rapidinho, ocorreram protestos na França, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, fácil entender se vierem perguntar por que estão tendo protestos na França, porque eles querem aumentar a aposentadoria de 62 para 64 anos. E a população foi às ruas. Vamos aguardar para ver se ele consegue aprovar essa reforma da Previdência e isso, com certeza, deverá gerar um grande desgaste, já que o povo francês é um povo altamente politizado. Tá? Se aparecer qualquer coisa de protesto, na França, nesse momento, desse começo de ano, é por conta do aumento da idade da aposentadoria. Gente, olha essa que loucura. Por que o Egito está pedindo para a população coma pé de galinha? Com crise cambial recorde, pior inflação em 5 anos, o país está em ciclo interminável de empréstimos. Né? Saindo daqui. A situação do Egito é tão terrível que o governo está pedindo às pessoas que comam pés de galinha. Tudo bem, é rico em colágeno, é saudável. A nação mais populosa do mundo árabe, cuidado, porque de todo mundo muçulmano, árabe é a etnia, muçulmano é a religião, é a Indonésia. Então, do mundo árabe é o Egito, mais de 90 milhões de habitantes. Os preços das aves subiram de 30 libras egípcias, de 2 dólares, para 2 dólares e 36. E aí as pessoas não estão conseguindo comer. E aí eles foram no Facebook. Pode divulgar, olha, comem pé de galinha, que é mais barato. Né? Autoridades dizem que cerca de 30% da população do Egito está abaixo da linha de pobreza. Como é que o Egito chegou a essa crise? Desde lá da Primavera Árabe em 2011, né? O que forçou ele ir ao FMI e o país aí, endividado com o FMI é um país que não consegue investir para o seu próprio povo. E aí, agora, vem o governo fazendo propaganda para a população comer pé de galinha. Eu não gosto nem de lembrar daquelas cenas das pessoas comendo aí na fila para pegar ossos no Brasil na Covid. Enfim, hoje, pra você ver como a aula eu vou fazendo até em cima da hora mesmo, a Alemanha anunciou que vai enviar Leopard 2 para a Ucrânia. Decisão de enviar os tanques é um momento marcante no apoio do Ocidente a Kiev, Kiev é a capital da Ucrânia, após dias de intensa pressão sobre Berlim, vários países como a Polônia, a Lituânia, a Letônia, que se sentem mais ameaçados pela Rússia,
pedindo para a Alemanha enviar o Leopard 2, né? Ela vai fornecer 14, e a Alemanha fornecendo, porque havia uma lei na Alemanha que ela não podia fornecer tanques para terceiros, né? Alimentando guerra. E aí a OTAN pressionou, ela vai oferecer 14 e a Espanha vai mandar outros, quer dizer, ou seja, quem também comprava o Leopard, que é o tanque mais, digamos assim, dizem que os especialistas, né, que é o melhor tanque de guerra do mundo, né, e aí eu já vou chegar a uma conclusão do que isso pode gerar. Outros países que têm o Leopard 2 também poderão entregar tanques para a Ucrânia. E não foi só a Alemanha. Olha a próxima notícia de hoje também. Biden vai enviar 31 tanques. Gente, não é fácil, né? Chama M1 Abrams, né? Ele não é tão excelente aí como o Leopard 2, mas esses tanques levarão meses para chegar e tem que exigir treinamento extensivo. Então não quer dizer assim, olha, amanhã tem 31 tanques chegando. Sabe o que isso significa? Você vai levar meses para chegar até lá, que a guerra vai entrar numa escalada maior. Os russos já disseram isso. Esse envio de tanques vai fortalecer muito a Ucrânia, né? Pode fazer com que a Ucrânia recupere mais territórios, porque são tanques mais melhores que os russos, e tudo indica que a guerra vai adquirir uma maior escalada. Quais as proporções dessa escala, Diogo? Eu não posso dizer, eu tenho que ir contando os fatos novos, né? Nós já continuamos falando aí que a guerra continua com ataques russos em toda a Ucrânia e com a ajuda do Ocidente, que é a chamada guerra por procuração. Eu não luto diretamente, mas eu te ajudo. E a OTAN e o Ocidente têm ajudado porque considera que a Rússia invadiu, e a Rússia invadiu o território ucraniano. E a Rússia alega que a Ucrânia, ao querer entrar na OTAN, ela colocaria a Rússia em ameaça. Bom, chegando perto dos 40 minutos, vamos aí para o último slide. Depois houve aí a reunião da CELAC, que é a cúpula da América Latina e Caribe, exclui os Estados Unidos e o Canadá, e eles pediram, chama Declaração de Buenos Aires. Quando tem essas cúpulas de países, o Lula foi e tal, não quer dizer que todo mundo, o Maduro não foi, né? O Paul é uma voz meio dissidente, porque ele é um cara de direita e tal, mas nessa reunião eles pediram várias coisas, fim do bloqueio a Cuba, dos Estados Unidos, né? E o documento, com 111 pontos, ficou conhecido como Declaração de Buenos Aires. O que ele descreveu? Que os efeitos da Covid, as mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia afetaram toda a região. E estão pedindo dinheiro para os bancos de desenvolvimento lá de fora. Tá? Isso foi ontem, terça-feira, hoje é quarta, tá? Terça, tá errado a notícia aí, corrige aí, né? Eu tô meio perdido aqui no calendário. É quarta, né? Quarta, 25, tá? Então, na terça 24, que foi a cúpula, porque hoje o Lula está no Uruguai. Pessoal, essa aqui é uma imagem que eu faço virtual, só para vocês terem uma ideia da sequência dos livros, e aí se tiver dúvida é só entrar em contato. Eu acho que o cara tá bem preparado aí, enfim, é complicado, porque eu sei que isso demanda custo, mas um livro desse custa menos, um material de apoio, uma apostila, como você queira chamar, 100 e tantas páginas comentadas, e eu quero que você valorize o comentário, que é ali que eu destrincho aquele assunto, dá um trabalho louco. Hoje fiz uma questão, consegui fazer hoje, uma questão.
Você tem uma ideia de como é complicado, né? E quem adquire fala, professor, gabaritei a prova. Eu recebo mensagem todo dia, né? Então, adquirindo a 1 e o 2, eu já nem recomendo porque eles são de 2021. Mas o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, eles são de 2022, né? O 9, quando ficar pronto, já trará do finalzinho de dezembro até março de 2023, porque eu vou pegando períodos e vou tratando daqueles períodos. Por quê? Para não ficar uma coisa muito volumosa, muito custosa. Por isso que eu falo, eu vou adquirir o 5 e o 6. Vou matando. Ah, legal, de quando você está estudando? Ah, estou estudando desde maio. Estou pegando temas de maio, porque vai pegar aí 6 meses a minha prova. Vai pegar um ano, geralmente é um ano de atualidades, tá? Que as provas cobram. Ajuda você a ter repertório para redação, ajuda você a ter repertório para interpretação de texto. Não é só atualidades ou conhecimentos gerais, como pode aparecer nas suas provas, tá? É um material de apoio que completa a aula. Muitos dos temas que eu não consigo colocar aqui, metade, por exemplo, porque a gente tem esse tempo restrito, né? Até que cansa você não pode ficar só vendo atualidades, é um complemento e não adianta, a pessoa fala, manda um Pix para mim, eu entro em contato com o WhatsApp, ou se quiser no Hotmart, é um pouco mais caro, porque tem as taxas dele, mas enfim, como eu falei, se comprar 4 ganha 1 de graça, né? Essa é a promoção que eu estou lançando esse ano, não sei até quando eu vou mantê-la, mas é para ajudá-los. Se a pessoa pega, por exemplo, o 5, o 6, o 7, o 8, são 430 temas. Eu, nesta aula, abordei 16. Imagina como você conseguirá estar amplo. E você mata rapidinho, porque até quem não é concurseiro, outro dia eu fiz um esquema com a prefeitura, eu doei para a prefeitura de Pindamonhangaba, que é a cidade onde eu nasci, para ser entregue aos alunos do ensino médio, porque também auxilia na preparação aí do vestibular, tá? Como é que eu faço? Tá aqui, meu pessoal. Só mandar um WhatsApp para mim, né? Eu te respondo. Se eu não responder na hora, porque, por exemplo, domingo eu vou dar aula no presencial, aqui em São Paulo, 9 horas da manhã. Hoje é feriado em São Paulo, todos dão aula. Então, é assim que funciona. Batemos 43 minutos, esses são os endereços, dá um pause aí. Esses são os endereços da maior equipe do Brasil de professores, com o maior número de vídeos, que eu sugiro que você não só entre no nosso canal, mas no canal do Vencendo e converse com o Cristiano, assine, faça assinatura premium, né? Então o endereço do Vencendo aí para vocês. E me despeço porque já estou batendo 44 minutos. Um forte abraço, boa semana e eu vou gravar no Carnaval. Pode saber, é quarta-feira de cinza, mas eu vou estar aqui fazendo aula, tá? Fica com Deus, boa semana, até fevereiro. Tchau, tchau.